Olá galera, Antônio Silva falando. Estamos aqui novamente para falar do estudo sobre múltiplas, parte 3. Essa parte ela vai falar sobre a simulação de resultados utilizando o método de Monte Carlo no Excel. Tá? Se você ainda não assistiu o vídeo da parte 1 e a parte 2, é super importante você assistir. Primeiro, para você entender o tipo de múltiplas, né, os tipos de múltiplas que tem e que a gente trabalha aqui nesse estudo. E também para entender a tabela que eu vou utilizar, né, como referência para o método de Monte Carlo. Então, se você ainda não viu, né, o vídeo da parte 1 e parte 2, vou deixar aí na descrição do vídeo aí o link para você assistir antes, tá ok? Vamos lá. O que é, né? Estou falando aqui na verdade simulação de resultados utilizando o método de Monte Carlo, mas o que é método de Monte Carlo? Vamos ver o que o Google diz aí sobre método de Monte Carlo, né? O método de Monte Carlo designa-se por método de Monte Carlo qualquer método de uma classe de métodos estatísticos que se baseiam em amostragens aleatórias massivas para obter resultados numéricos, isto é, repetindo sucessivas simulações um elevado número de vezes para calcular probabilidades heuristicamente, tal como se, de fato, se registrassem resultados reais em jogos de cassino. Daí o nome. Bom, nada mais é do que a gente simular, né, várias simulações, né, isso aí em relação a amostragens aleatórias, tá? Eu vou te mostrar mais ou menos, vou mostrar para vocês mais ou menos como que é feito isso, né? Eu não conhecia método de Monte Carlo, eu fiquei sabendo no método de Monte Carlo através quando eu vi um vídeo do Betão do Clube da Aposta, né? Ele fez um vídeo, não lembro de que era, que ele botou, né? Ele é muito bom no Excel, tudo, então ele fez uma análise dele lá em relação ao método de Monte Carlo. E como eu já estava estudando, né, as múltiplas e estava querendo provar um método para provar que era lucrativo a longo prazo, né, nesse método aí eu acho que deu para me finalizar meu estudo, tá? Vamos lá galera, eu preparei uma planilha, tá? Uma planilha aqui que a princípio pode ser um pouquinho complicada de entender, mas eu acho que vai dar para entender sim. É muito parecido com o que o Betão do Clube da Aposta criou. Fiz algumas alterações também. Primeiramente, o que acontece? Eu botei aqui probabilidade do evento, né? Eu vou colocar aqui a probabilidade do evento. Vou botar a odd do evento, né? Odd 2, né? Aqui o valor apostado, que eu vou botar para cada simples, né? E aqui ele vai me dar também, tem uma fórmula aqui que ele calcula o valor esperado, né? O valor esperado, vamos lá, como que a gente pode explicar o valor esperado? Tem aquele método que todo mundo ensina, da moeda, né? Que você joga a moeda para cima, né? A probabilidade de dar cara ou coroa é 50%. Então a odd justa, né, desse evento de cara ou coroa é odd 2. Então o valor esperado dessa odd é 0, ou seja, pode acontecer o cara ou coroa, você tem probabilidade, então você não tem valor esperado nenhum, né? Mas aí se eu conseguisse, né, uma odd de 2.10, por exemplo, né, para poder um cara ou coroa, né, a minha probabilidade de acontecer, né, seria maior, né, o valor justo, né, da odd que era o cara ou coroa é odd 2, eu estou achando ela em odd 2.10, então eu estou tendo um retorno aqui de valor esperado em 5%. Vou dar no mesmo que eu botar aqui, que é uma probabilidade aqui de 55% de acontecer, né? Eu vou ter também um valor esperado aqui, um retorno aqui de 10%, né? Uma probabilidade do evento de acontecer em 55%, o valor justo para ele é 1.82, tá? Para entender bem isso aqui, o Netuno, quando ele explica mais ou menos o valor, ele dá um exemplo bem interessante, né? Ele pega, por exemplo, um resultado dos jogos, ele bota assim, 10 vezes, né? Vamos botar aí 10 jogos, o Flamengo vai jogar contra o Fluminense 10 vezes, né? Quantas vezes tu acha que o Flamengo ganha do Fluminense?
ele acha que o Flamengo vai ganhar do Fluminense pelo menos em 6 de 10. Então tem uma probabilidade do evento acontecer de 60%. Então a odd justa, né, para esse jogo, para esse evento, é 1,67 de acordo com essa probabilidade. Se a casa está pagando 2, então eu tenho aqui um valor esperado de 20%. Tá? Então, como é que funciona mais ou menos aqui essa planilha? O que eu fiz aqui? Eu tenho aqui uma função, né? Uma função aqui que me dá os valores aleatórios, né? Entre 0 a 100%. Então, na aposta número 1, eu tenho uma função aleatória aqui que ele vai me dar, cada vez que eu clicar aqui, ele vai me dar os valores diferentes. Então, ele está me dando ali o valor aleatório de 0 a 100%. Né? Tanto na aposta número 1 quanto na aposta número 2. E aqui está linkado, aqui eu tenho uma fórmula que está linkada justamente à probabilidade do evento que eu coloquei lá em cima. Por exemplo, se eu colocar aqui 50%, se a minha probabilidade aqui no aleatório aqui der maior do que 50%, minha aposta vai ser perdida. Se der menor, vai ser, né, vai dar como ganha. Então vai dar como green aqui. Então cada vez que eu mexer no mouse, no mouse não, no teclado aqui, fizer alguma ação aqui no teclado, ele vai estar alterando. Tá? Então, esse aqui eu consigo ver mais ou menos, pelo menos em termos reais, né, simular, né, uma aposta aleatória, entendeu? E aqui eu tenho o total de apostas simples. O que a fórmula pega aqui? Lembra daquela tabelinha que eu tinha lá, né, que eu falava assim, por exemplo, se 2 jogos, se eu perder os 2 jogos na aposta simples, eu vou ter um hedge de 100%. É o que está aqui do lado aqui, né? Por exemplo, nas simples, se eu acertar nenhum jogo, é menos 100. Se eu acertar 1, é 0. E se eu acertar 2, é 100% de lucro. Já na dupla, eu tenho 300% de lucro, né? Então, esse cara aqui, ele vai pegar justamente os valores desse cara aqui. Então vamos simular aqui um outro valor. Aqui, ó, ganhei as duas, ou seja, o total de acerto foi 2. Então na simples eu ganhei 100%, né? E no total de acumulados aqui eu ganhei 300%. Então isso aí vai simular várias vezes, vai colocando aqui nessa situação aqui eu, né, ganhei uma, perdi uma. Então na dupla eu vou ter um hedge de 100%, né? E na simples eu vou estar zerado, eu vou estar no 0 a 0. Tá? Então a planilha ela funciona basicamente assim. Agora eu vou fazer o teste de hipótese, na verdade, que eu vou simular os resultados, né? Eu vou apagar essa que está aqui, porque aqui ele já está me gerando já várias hipóteses. Eu vou apagar isso aqui para ensinar vocês como fazer, tá? Então, a gente ver certinho. Primeiro aqui eu vou na simulação, né? Eu vou simular aqui, por exemplo, 10.000 resultados, né? Eu venho aqui no página inicial, né? Eu venho aqui em série, e vou colunas e botar um incremento aqui de 10.000 resultados, ou seja, ele me deu 10.000 resultados. A primeira planilha aqui está linkada nas simples, né? Tá vendo aqui 0%, 0%, e aqui menos 100 com menos 100. Se eu atualizar aqui, vai atualizar também, né? Tá vendo aqui 100, 100%, 300, 300%. Então, se eu só clicasse aqui e arrastasse, ele ia me repetir, né, esse valor aqui. Eu não quero, eu quero o quê? Eu quero ter várias hipóteses desses resultados aqui. Então, eu seleciono todo esse conjunto aqui, né, e venho em dados, em teste de hipótese, tabela de dados, né, e clico aqui em qualquer lugar da coluna da planilha e dou OK. Beleza. Aqui automaticamente ele vai me dar os valores de hipóteses diferentes. Só que como é uma tabela de dados, eu tenho que apertar Shift F9 para atualizar. Então eu vou vir aqui no final para ter certeza que atualizou todos e vou dar um Shift F9, né?
Aí beleza, atualizou. Então tu pode ver que cada situação dessa aqui é uma situação de resultado, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou comparar, né? Eu vou comparar os resultados finais aqui, né? A curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? E até a curtíssimo prazo também, que seria o que? Seriam 100 amostragens, 1000 amostragens, 5000 e 10.000 amostragens. Então eu vou comparar as simples e as duplas aqui. Certo? Tá vendo aqui que aqui, ó, na primeira simulação ele está pegando os valores daqui, né? E depois aqui ele vai pegar os valores de outras situações que possam acontecer, tá? Essa é uma ferramenta boa aí que eu não sabia, que me ajudou bastante para poder finalizar esse estudo aí, tá? Aqui eu deixei preparado aqui, eu deixei oculto aqui para não atrapalhar essa explicação do teste de hipótese, mas eu deixei mais ou menos preparado aqui né, uma somatória aqui de quanto que teria de ganho a curtíssimo prazo, onde que eu simulo aqui 100 dados, né, 100 resultados desses, né, e aqui eu teria um total apostado de 2.000, considerando aqui uma stake total de 20, né, em 100 resultados aqui eu vou ter apostado no total 2.000, né, a curto prazo, que seriam 1.000, né, dados simulados, né, com um total apostado de 20.000, a médio prazo, que seriam 5.000, né, total apostado 100.000, e longo prazo 10.000 amostragens aqui com um total apostado de 200.000. Eu sei que esses valores aqui de curto prazo, 1.000, já é um longo prazo, né, só que eu quis pegar bastante situações para a gente poder, né, entender e ter margem para poder avaliar, tá? Então, qual é a situação que eu, né, coloquei para os meus amigos, coloquei no grupo que a gente debateu aí sobre as múltiplas, né? O que eu debato sobre as múltiplas é o seguinte: o sistema de múltiplas não é menos EV. O que é menos EV é a análise que as pessoas fazem, né? Se a pessoa colocar em todas as múltiplas jogos com valor esperado positivo, a longo prazo ela vai ter lucro, tá? E uma outra situação que eu coloco sempre é o seguinte: se você tiver lucro apostando na forma simples, você vai ter um lucro maior ainda se você apostar em duplas, ou tripla, ou trix, ou então não qualquer outro sistema, né? Depende muito da quantidade de jogos, mas se você apostar, né, num sistema de combinadas, você vai ter um lucro muito maior. Claro que se você tiver prejuízo nas simples, você não tem como ter lucro nas duplas, tá? E aqui ele justamente mostra isso. Aqui numa situação aqui de valor esperado 0, eu vou simular novamente, ele vai me dar aqui situações que eu vou estar em hedge total, porque é aleatório. O valor esperado 0 é cara ou coroa, para cima, né? Então pode acontecer de tudo. Vou atualizar aqui a tabela de dados. Bom, atualizou os valores. Vamos voltar lá. A gente vê aqui que é o seguinte: pode ver que a curtíssimo prazo aqui a gente teve um lucro, né? Aqui eu não expliquei isso aqui, mas isso aqui é o seguinte: é o yield, que é a porcentagem de lucro que você teve sobre o total investido. Muitas pessoas chamam de ROI, mas só que poderia confundir, né, que muitos punters utilizam a metodologia de ROI como levando em consideração a banca, né? Então aqui eu preferi utilizar o yield, que fica mais claro que o pessoal que está acostumado aí com Blogabet já tem essa não é novidade, tá? Então a gente vê aqui a curto prazo eu tive prejuízo, né, nas simples, nas duplas aqui eu tive uma perda de R$440, aqui 1.040, a médio prazo também. A longo prazo praticamente aqui eu fiquei no 0 a 0, apostei 200 mil para ganhar 260, nas duplas 1.280, ou seja, com o valor esperado 0, você fica refém da sorte. Você pode ganhar como pode perder, mas a longo prazo ou você vai ficar no 0 a 0 ou você vai perder, tá? Agora vou botar aqui com o valor esperado negativo. Vamos supor aqui que eu
bote aqui com 45%. Vamos supor que eu não tenho uma análise de jogo muito boa, então estou apostando sempre aqui com um valor esperado negativo. Vou atualizar aqui a tabela novamente. Demora um pouquinho, são na verdade aqui 20 mil combinações, né? Então, com o valor esperado negativo, eu tenho um prejuízo tanto nas simples quanto nas duplas. Então é o seguinte: se você já tem, né, lucratividade nas simples, né, é interessante você fazer a múltipla, dupla. Agora, se você não consegue ser lucrativo nem nas simples, aí não, para você não interessa muito. Tenta achar o seguinte: tenta encontrar o valor esperado nos jogos que você fizer, tá? Agora vamos botar aqui se a gente consegue, a gente já tem, né, simular uma situação que a gente já consegue enxergar valor na maioria dos jogos. Vou botar aqui que no maior de 2 eu consigo aqui 55% aqui que a odd justa seria 1.82 e está pagando 2. Agora vamos ver como que seria a rentabilidade aqui nesse caso aqui a curto, médio e longo prazo. Vou aqui para o final para atualizar, beleza? Atualizei. Aqui você vai ver o seguinte, que aqui eu tenho o valor esperado de 10% em cada jogo desse, né? Eu tenho que 12% de yield nas simples, nas duplas eu tenho 20%, né? Então quase o dobro aqui. Então a curto prazo, que seria o 1000 amostragem, eu tenho também uma porcentagem muito maior. A médio prazo, muito maior, né? A longo prazo eu tenho o dobro da rentabilidade. Ou seja, se você consegue ser rentável, né, apostando nas formas simples, você vai conseguir ser mais rentável ainda, né, vai ganhar muito mais dinheiro apostando nos sistemas de duplas, né? Claro que tem vários tipos de sistema, claro que tem tipos de múltiplas diferentes, né, mas esse é um ponto de vista que eu defendo, né, e que eu tento mostrar por aqui, que é o seguinte: não é o sistema de múltiplas que é menos EV, e sim as pessoas que fazem múltiplas, que abrem o jogo lá e seleciona 3, 4 jogos lá, assim, eu acho que vai ganhar, não faz nenhum tipo de análise, não tem valor nenhuma naquela aposta, então a longo prazo vai ser menos EV. E outra coisa é o seguinte: pessoas que tentam ganhar muito. Depois aqui no próximo vídeo eu vou mostrar, né, com relação aos outros jogos aqui, como é que é a rentabilidade.